Oi, meu nome é Júlia e no vídeo de hoje vamos pintar mais uma tela. No último vídeo que eu pintei aquela tela que era uma paisagem que eu pintei num tutorial do Bob Ross. Mas a tela de hoje é simplesmente uma ideia minha que foi dando certo durante o vídeo. Você deve ter reparado que eu risquei primeiro o desenho na tela para depois passar preto. Você deve estar achando que foi 100% sem sentido, não foi. Essa tela já está riscada tem um tempo, porque eu queria ver como a minha ideia ia se comportar no espaço que eu tinha. E aí, antes disso, de passar o preto, eu passei para esse papel vegetal, para eu saber onde ficavam as coisas. E eu ver mais ou menos onde eu ia desenhar cada coisa, ver a medida ali do ladinho dessa linha, né, quantos centímetros está da borda, para poder riscar tudo de novo. Eu acho que é mais inteligente fazer assim, riscar antes e passar para outro papel, porque quando você vai riscar com lápis branco por cima dessa tinta preta acrílica, ele não apaga. Ele só vai sumir dali você passando mais tinta preta por cima, que foi o que eu fui fazendo depois. Eu fui pintando o que eu queria de branco e fui consertando os cantinhos de preto, porque apagando não sai de jeito nenhum. Então, se eu fosse riscar isso direto na tinta preta, eu ia ter que ficar fazendo milhares e milhares e milhares de camadas, querendo entender o que estava acontecendo ali, e ia ficar muito ruim. Essa pintura foi bem mais tranquila, não tô dizendo que não demorou, porque demorou, mas foi bem mais tranquila porque você não tem que ter aquela preocupação como na tinta a óleo, de tá muito molhado, eu não posso passar ali ainda, tem que ficar esperando. Então a tinta acrílica te dá essa tranquilidade porque ela é uma tinta exatamente para esse tipo de coisa, quando você quer uma pintura com limites bem definidos, quando você não precisa de um degradê, de uma coisa super misturada, igual no caso daquela pintura que era com tinta a óleo, porque esse efeito super misturado só a tinta a óleo vai te dar. A parte boa de fazer uma pintura em que o fundo é 100% liso, né, uma cor sólida, é que você pode ir fazendo as outras coisas e ir pegando a cor do fundo pra consertar o que vai dando errado. Por exemplo, a minha lua ali, ela tá assim toda capenga, toda torta. E aí eu fui ajeitando, tipo, aquela beiradinha que tem que ficar mais afiadinha assim da lua, né, aquela pontinha com branco. E aí agora, por exemplo, você vê que eu fui ajeitando tudo com preto, porque é melhor do que tentar fazer outra coisa, do que já tentar fazer um negócio super preciso de primeira com o branco. É mais seguro. A tinta acrílica é uma tinta bem mais fácil de se trabalhar, exatamente porque ela seca mais rápido. Mas eu dou uns moles de vez em quando, e aí a tinta acaba secando demais no godê. Que não deveria acontecer isso, mas acontece. Mas assim, a tinta acrílica tem vantagens que a tinta a óleo nunca vai ter. Por exemplo, a facilidade para você limpar o pincel. Porque por ser tinta acrílica, ela é solúvel em água. Então, para você lavar é muito tranquilo. É só deixar de molho, dar uma esfregada assim no pincel na água, ter certeza que tirou toda a tinta e deixar secando. Mas essa escolha da tinta depende muito do efeito que você quer dar, né? Do que você tá pintando principalmente. Porque você, às vezes, vai acabar caindo na tinta a óleo e não vai ter muito jeito. E aí você vai ter que passar por esses momentos de tensão, por esse nervoso de ai meu Deus, tá muito molhada, e no dia seguinte, ai meu Deus, tá muito seco. Aquela vez que eu pintei aquela tela do Banguela, eu pintei ela inteira com tinta acrílica. Mas pro céu, o ideal seria ter pintado com tinta a óleo, porque eu queria exatamente esse efeito de degradê, aquele céu bem pôr do sol, assim. E foi um sofrimento fazer aquilo com tinta acrílica. Porque eu tinha que ficar esfregando muito, assim, pra tentar misturar, ficar colocando tinta por cima de tinta, por cima de tinta, por cima de tinta. Tanto que eu nem fiquei tão satisfeita com o resultado daquele céu. Por mais bonito que tenha ficado no final, eu não gostei tanto assim. Mas o ideal pra aquilo era ter feito o quê? Pintado o céu com tinta a óleo pra deixar exatamente esse efeito e pintar o Banguela com tinta acrílica. Porque o Banguela era uma coisa mais assim, com uma cor sólida, que eu não queria ficar botando muita luz e sombra, esse tipo de coisa. Então com tinta acrílica, nele deu certo. Então assim, se você tá começando, é legal começar com tinta acrílica pra você já não chegar logo no difícil, que é tinta a óleo. Então pra começar na tinta acrílica, você tem que querer pintar coisas, procurar ideias de coisas pra pintar que sejam mais assim, que não precisem de um degradê muito grande, nem esse tipo de coisa. Mas assim, eu devo confessar de que agora que eu comecei a pintar a tela, o que eu mais gostei de pintar na realidade foi com tinta a óleo. Por mais difícil que seja, por mais que tenha muita tensão envolvida com isso,
Mas o efeito que dá eu gosto muito, esse efeito bem misturado, assim, eu acho que fica muito bonito. Ainda estou planejando quais serão as próximas pinturas, com o que eu vou pintar, mas com certeza vai ter pelo menos uma ou duas telas que eu vou usar tinta a óleo. E dessa vez não vão ser telas tão gigantescas, vão ser telas menores, tipo essa da cartinha. Para essa pintura eu usei só 3 pincéis, mas eu podia ter usado até 2 só, porque eu usei um primeiro maior para passar no fundo, um pouco mais preciso, redondinho, para pintar as coisas em branco, e um mais preciso ainda para ajeitar tudo e dar aquela arrumada. Uma coisa que eu queria lembrar é que sempre no final da descrição do vídeo eu deixo todos os materiais que eu usei, tudo certinho, se você quiser ver alguma coisa. Eu não sei se eu vou querer moldurar essa tela, que eu não sei se vocês repararam no início do vídeo, que eu pintei as bordas da tela de preto também, porque numa tela nesse estilo dá certo você não emoldurar, se você for pintar as beiradas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem seu like.